Ao fazer um pedido online, você se importa se foi separado por uma pessoa ou robô? Walmart, Target e Albertsons apostam que não. Eles contrataram a Symbotic, que está abrindo capital, para gerenciar seus depósitos com mais de 40 robôs. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a avaliação de 5,5 bilhões de dólares deles, as implicações de captar mais de 725 milhões de dólares em novo capital, ter a SoftBank como patrocinadora do SPAC e os cenários otimista e pessimista para essa ação. Fique com a gente. Eu sou a Hannah, esta é a Erin e você assiste ao Piper Rundown. Analisamos negócios e cultura para ajudar você a vencer. O resumo de hoje é apresentado pela Rivers Agile. A Rivers Agile une estratégia com engenharia para desenvolver soluções de software com propósito. Fique até mais tarde no vídeo, bem antes dos cenários otimista e pessimista, para ouvir exatamente como a Rivers Agile pode ajudar você. E você precisa ficar até o final para descobrir por que Hannah está usando óculos escuros. A Symbotic está abrindo capital por meio de um SPAC patrocinado pela SoftBank. Eles serão avaliados em 5,5 bilhões de dólares e vão levantar 725 milhões de dólares. A empresa de robótica sediada em Wilmington, Massachusetts, foi fundada lá em 2005 e o sistema deles para recebimento e retirada robotizados em grandes armazéns não é apenas uma tecnologia de ponta que define o setor, mas também atende a alguns dos maiores varejistas do planeta Terra. Walmart, Target, Albertsons, C&S Wholesale Grocers, todos têm contratos com a Symbotic para ajudar a automatizar e tornar seus armazéns mais eficientes. Para você ter uma ideia da escala, um único sistema, o custo para ser integrado em um armazém é de 50 milhões de dólares. Depois de implementado, a economia estimada para esse armazém é de até 10 milhões de dólares. É uma configuração complexa de diferentes robôs, sistemas para recuperar pacotes de forma extremamente rápida e remover os humanos desses sistemas. Além da instalação de hardware associada à viabilização de um desses sistemas, também existe um serviço de assinatura contínuo para o software que mantém esses sistemas em funcionamento. Os robôs se movem pelo espaço a cerca de 40 km por hora. E existe um longo legado de automação e outros tipos de sistemas de manufatura sendo aplicados a grandes empresas comerciais. Para resumir, isso está exatamente no mais alto nível de vendas corporativas, tipo o topo do topo. Se você pensar em uma única unidade sendo vendida por 50 milhões de dólares e sendo comercializada para um grupo muito limitado de varejistas, que não só teria orçamento, mas também conseguiria implementar e ver ganhos de eficiência, não existe um mercadinho local que vá conseguir se beneficiar de um sistema tão complexo e robusto, o que torna a Symbotic um prestador de serviços muito interessante. E uma vez integrado, quero dizer, não consigo imaginar qual seria o lifetime value de um desses serviços, considerando que eventualmente ele seria removido. Há estimativas, mas não se pode saber ao certo, mesmo após 15 anos do negócio, pois o início foi dedicado à pesquisa e desenvolvimento e, sendo sincero, sobre quantas iterações e atualizações eles poderão fazer em um armazém do Walmart depois que isso estiver realmente implementado. Outro ponto importante aqui é que parte do SPAC envolve um PIP. Esse veículo é comum para investimento privado extra de capital, além do já mantido no veículo de fusão reversa, que abre o capital da empresa. O Walmart está participando extensivamente disso, investindo 150 milhões de dólares por meio do PIP. E depois que essa transação for concluída, vai possuir até 9% da empresa Wow. Então isso é, de muitas maneiras, algo que já vimos com a Amazon adquirindo diferentes empresas de robótica ou adquirindo participação em uma empresa como a Rivian, que mencionamos em um vídeo anterior. Entre as grandes, o Walmart é o maior em termos de receita. Grandes empresas capturando parte do ganho gerado pela tecnologia que as impulsionou, não ficando refém de um desses fornecedores que está oferecendo um serviço essencial para a operação e podendo participar dos benefícios. Onde, se eles fossem donos de toda a Symbotic, o que certamente poderiam adquirir por completo, 5 bilhões realmente não é tão relevante para uma empresa do porte do Walmart. Mas ao adquirir apenas uma pequena participação,
Eles basicamente conseguem aproveitar parte do crescimento e da modernização que seus concorrentes, Albertsons e Target, estão fazendo. Quando isso for implementado nos armazéns deles também, eles realmente vão ter uma parte dessa inovação na qual estão investindo, diferente de se fosse de propriedade exclusiva do Walmart, pois ninguém mais iria querer usar, já que ficariam preocupados com roubo de propriedade intelectual. Com certeza. Aaron, tem alguns números pra gente? Tenho sim. O sistema deles já está implementado em mais de 1.400 lojas, 16 estados e 8 províncias do Canadá. O sistema comporta até 400 robôs trabalhando juntos. Eles têm 450 pedidos de patente, 276 patentes já concedidas e 400 milhões de dólares em investimentos acumulados em P&D ao longo do ciclo de vida do negócio. A receita em 2020 foi de 92 milhões. Em 2021, 211 milhões. E a estimativa deles para 2022 é de até 433 milhões. Agora, sempre precisamos ser cautelosos quando se trata de projeções de receita de SPAC, mas há uma ressalva interessante aqui, na verdade duas ressalvas interessantes. Existe um monte de SPACs, especialmente no setor de tecnologia de ponta, seja em robótica ou veículos elétricos, que na verdade não tem muita receita para mostrar. E talvez eles estejam sendo realmente generosos com a quantidade de negócios que prevêem para o futuro. No caso deles, eles afirmam ter contratos no valor de 5 bilhões de dólares. Então, a verdadeira limitação deles, pelo que parece nas apresentações que fizeram, é mais relacionada à operação e à capacidade de ter pessoas suficientes para implementar, ajustar e executar esses sistemas que estão sendo colocados nesses armazéns. Não é como se estivéssemos, enviando roupas ou algo que seja fácil de replicar e para o qual é fácil treinar pessoas. Existe uma curva de aprendizado para realmente implementar isso. Isso parece ser mais uma limitação em termos de número de pessoas. Eles também, não tão bem, atualmente operam com uma margem bruta de cerca de 2%, provavelmente também pelo fato de que isso ainda não foi realmente escalado de forma particularmente eficaz. E essa é outra coisa que, a apresentação deles mostra a margem indo de tipo 2% para tipo 20%, para tipo, 30% de margem bruta aqui muito rapidamente. Essa é outra coisa da qual eu sou um pouco cético. E se eles conseguirem executar isso, seria representativo do cenário otimista deles. Coisas muito fascinantes. Certo, vamos passar para a sessão de comparação, onde discutimos empresas comparáveis e concorrentes no setor. Discutimos outra empresa de automação há cerca de um ano, a UiPath, avaliada hoje em 11 bilhões de dólares, mas que não teve bom desempenho desde o IPO. Eles estão mais focados em automação de software, ou seja, diferentes processos de software, diferentes processos onde as pessoas usam o teclado, automatizando isso para tornar as pessoas mais eficientes. Isso é muito mais representativo do mundo físico, mas a UiPath é um bom exemplo quando se trata de entender o potencial de mercado. Para aplicar automação em áreas onde você quer tornar sua mão de obra mais eficiente, ou simplesmente não quer enfrentar uma escassez de mão de obra. A Ansys é uma das empresas de automação mais antigas, com valor de mercado de 27 bilhões de dólares. Eles não só atuam na automação, mas também têm a receita recorrente típica desse tipo de negócio. Existem muitas tecnologias de armazém mais antigas que estão mais focadas na venda do hardware. Esse é um tipo de modelo hardware como serviço, onde eles implementam esse grande sistema robótico. Existe um grande investimento inicial de capital para colocar todos os robôs e máquinas no lugar e depois uma assinatura contínua para continuar tendo acesso a isso. Trimble, com valor de mercado de 17 bilhões de dólares menor que o da Ansys, é uma empresa mais focada em hardware do que em software com receita recorrente. A Rivian é outro exemplo. Nós avisamos que eles iriam cair depois da oferta pública. Agora estão com um valor de mercado de 36 bilhões de dólares, uma queda de 69% em relação ao pico. Muito parecido no sentido de que eles têm um desses clientes de primeira linha que realmente dá muita credibilidade para o negócio. No caso deles, a Amazon. No caso da Symbotic, o Walmart. Mas isso também pode ser um ponto de risco. Se houvesse algum desentendimento com esse fornecedor específico no futuro, então o otimismo em relação ao negócio, de modo geral, cairia significativamente. Agora vamos ao fator meme, onde eu e a Erin avaliamos o potencial de virar meme de uma empresa de 1 a 5.
1 representa memes negativos, 3 é neutro e 5 são memes positivos e engraçados. Gosto muito do nome da Symbotic. Eu gosto mesmo. Acho que faz sentido para o setor deles. E tem um certo poder de marca por trás disso. E o histórico deles é bem sólido. Eu acho que vou dar 3,8. Tive dificuldade porque vejo que os robôs estão tirando nossos empregos, o que me deixa nervoso. Por isso é difícil me animar com isso. Mas tem também esse outro lado, bem mais a cara da Amazon. Acho que isso também é uma questão de imagem contra a Amazon. Mas temos esses trabalhadores que nem podem sentar e ficam correndo de um lado para o outro. Eles estão fazendo xixi em garrafas porque é um ambiente de trabalho tão brutal nesses depósitos, sem falar no perigo. Acidentes em armazéns não são pouca coisa, especialmente quando se trata de pedidos de indenização por acidente de trabalho e problemas semelhantes. Então, na minha opinião, isso deveria ser como um 4.2, onde a capacidade de tirar humanos de empregos que não são particularmente desejáveis, que são arriscados do ponto de vista da saúde. Provavelmente, quando implementado, tornará seus produtos ainda mais baratos. O Walmart já é conhecido por ter preços baixos. A capacidade deles de ganhar eficiência com esses sistemas e repassar isso para o consumidor final também é altamente otimista. Mas aí eu volto para aquela ideia de que isso é o exemplo máximo de robôs tirando os empregos dos humanos, o que deixa muita gente nervosa e desconfortável sobre o que o futuro reserva. Então vou ficar com 3,8, mas eu queria ficar em 4,2 porque eu realmente acho que, sabe, tem receita de verdade aqui. Existem sistemas realmente eficazes funcionando. E parece ser um daqueles casos em que, sinceramente, os múltiplos de receita são insanos. Uma avaliação de 5,5 bilhões de dólares para uma empresa que fatura menos de 1/4 de bilhão é tipo, eu não faço contas em público. Mas isso é mais de 20 vezes a receita mostrando o hype. Volto para 4,2 final. Fechado. Essa é sua resposta final? Acho que isso não é permitido aqui na pauta. Eu faço as regras quando não estou de óculos escuros. Acho que isso não está escrito em nenhum lugar. Mas tudo bem. Antes de irmos para os cenários otimista e pessimista, ei, olha para mim. Ouçamos pela última vez nosso patrocinador Rivers Agile. Porque você tem todos esses sistemas diferentes, interconectados, trazer um novo sistema e depois interconectá-lo é difícil porque você está lidando com várias empresas diferentes. Esses pacotes, especialmente os novos, podem não interoperar perfeitamente com alguns dos outros sistemas mais antigos, certo? Então você precisa ser capaz de juntar tudo isso e realmente harmonizar todo o sistema. Aperte o botão de curtir, isso não é brincadeira. Agora ouviremos os cenários otimista e pessimista. O cenário otimista se resume à escassez de mão de obra que está sendo enfrentada não só nos Estados Unidos, mas em vários outros mercados, onde as pessoas não conseguem encontrar trabalhadores para os empregos menos desejados. Enquanto essas empresas avaliam seus vetores de risco para o futuro, em um caso trata-se das cadeias de suprimentos. Em um caso, há escassez de mão de obra e aumento dos custos. Estamos na Pensilvânia, onde o custo de vida não se compara ao de grandes metrópoles como Nova York ou São Francisco. Mas, sabe, estamos vendo sinais de que o McDonald's está oferecendo $23 por hora para alguém trabalhar lá, o que é exponencialmente mais do que qualquer coisa que eu me lembre, pelo menos recentemente. Nesse ambiente, as empresas estão altamente incentivadas a encontrar lugares onde a automação possa ser aplicada, não só pela necessidade do aumento dos custos, mas também pela necessidade de realizar os trabalhos. Na pandemia, os executivos da Amazon não reclamavam da demanda, mas sim das dificuldades em entregar para as pessoas. Precisamos de gente suficiente para pegar os produtos e levá-los aos destinos certos. Sabe, a capacidade de ter seu armazém funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, é realmente algo muito importante para esses varejistas. E por isso, não consigo imaginar isso deixando de existir, já que as pessoas querem suas coisas cada vez mais rápido, de forma mais fácil e cada vez mais ágil. E eu não vejo uma mudança repentina em que, de repente, as pessoas vão pensar, cara, eu realmente quero trabalhar em um armazém. Então para mim esse é o argumento otimista. Com o crescimento do comércio eletrônico, tudo isso faz sentido.
O argumento pessimista basicamente é a alta relação entre o valor da empresa e a receita, algo que sempre destacamos aqui. É sempre, você sabe, um daqueles sinais de alerta de possível correção quando chegar à bolsa. E não é que não possa chegar a esse ponto. Se tem 5 bilhões em contratos, um valor de mercado de 5,5 bilhões de dólares parece razoável, mas precisam entregar isso. Então, para mim, o cenário pessimista de curto prazo é basicamente a probabilidade de haver algum tipo de correção na receita em relação ao valor da empresa. A longo prazo, não é como se tivessem apenas um bom cliente como a Rivian. Sempre fomos meio céticos sobre a Rivian. Eles têm 4 dos maiores varejistas do mundo como clientes agora, no presente. É uma loucura. Bem louco. Tudo bem, esse foi o resumo. Obrigada por assistir. Se chegou até aqui, inscreva-se no canal. Você sabe que quer. E no nosso vídeo sobre o IPO da Core Bridge, Paulo Rica disse: "Obrigada, Peralta. Foi muito informativo." Peralta, certo, desculpa, o que você quer? Bem, vou deixar você adivinhar porque estou usando óculos escuros hoje. Vamos ver. Número 1. Estou doente e cansada. Número 2. Alguém me deu um soco. Entrei numa briga ontem à noite e não foi bonito. E número 3. Estou com uma ressaca violenta. Você decide. Obrigada por assistir.